A terceira série do ensino médio do Colégio Expressivo realizou uma aula muito especial com a professora Priscila Machado sobre eletricidade, utilizando placas solares. Eles aprenderam como que você pode gerar energia através da luz do sol. Veja essa aula super especial da professora Priscila. Nas aulas teóricas, nós já vimos circuitos elétricos. Nós vimos que um circuito precisa de um gerador, de uma fonte, diferença de potencial, que eu tenho uma pilha, de um resistor para limitar a passagem da corrente elétrica e de um LED aqui, ó, que são nossos diodos. Lembrando que a perninha maior aqui é o polo positivo, perninha menor, polo negativo. Olha só o meu funcionamento. Eu peguei uma pilha maior, uma pilha de 9 volts, e fiz meus fiozinhos, ó, esses aqui são jacarezinhos, só para conectar, para não precisar fazer solda. Eu tenho um resistor, eu tenho uma LED, eu tenho uma diferença de potencial, circuito precisa ser fechado. Olha só, meu LED acende. Professora, o que acontece se eu pegar esse LED e ligar direto na bateria? Queima. Por que queima? Porque esse LED não suporta toda a corrente elétrica que a bateria vai disponibilizar. Por isso, eu preciso de um limitador de corrente. Nós também havíamos visto os amperímetros e os voltímetros. O que era o amperímetro? Ele media corrente elétrica, sempre colocado em série ao circuito. E o voltímetro que media tensão elétrica. Olha só, aqui já configurei meu multímetro. Vamos medir a corrente que está passando nesse circuito. Como ele é sempre em série, vou fechar meu circuito aqui em série. Percebam que no multímetro está negativo, polaridade está invertida, que eu marquei, e você tem 0,01 ampere, ou seja, 10 miliamperes. Agora, vamos medir voltagem? Vou trocar a minha escala aqui, vamos lá. Coloquei na escala do voltímetro, que mede tensão elétrica, e a tensão é sempre colocada em paralelo. Então, olha só, eu tenho uma pilha de 3 volts, aqui ela está indicando 3,86 volts. Lembra do caso dos geradores? Quando a gente estudou força eletromotriz e diferença de potencial, qual que era a diferença? Bom, aqui no nosso circuito também, o que acontece, gente? E se eu quiser substituir a minha bateria por um painel solar? Nas residências que possuem painéis solares, como que funciona? Eu tenho que ter um painel, essa é uma versão menor, esse é um painel de 12 volts, tá? Na sua casa, quem tiver placa solar em casa, vai ter painéis um pouco maiores, que à medida que a luz do sol bate, faz com que esses fótons que chegam da luz movimente os elétrons que estão nesse painel fotovoltaico, induzindo corrente e gerando diferença de potencial. Vamos medir a tensão dessa placa? Aqui a gente está num ambiente fechado, portanto, a voltagem, tensão é voltagem baixa. Por mais que essa placa ela seja de 12 volts lá no sol, aqui nós vamos estar tendo 3,76 volts. Galera, fiz a substituição aqui da pilha de 9 volts pelo meu painel solar de 12 volts. Só que lembrando que eu estou no ambiente fechado. Vai ligar o LED? Olha só, vamos fazer o teste? Liga. Tá vendo que a intensidade aqui é bem baixa? Bom, essa é uma desvantagem dos painéis solares. O que acontece? Quando nós temos painéis solares aqui, galera, ele funciona com a luminosidade do sol. Eu tenho que ter radiação, vai chegar fótons, vai movimentar os elétrons que estão nessa placa, induzindo diferença de potencial e corrente elétrica. O problema é que quando eu não tenho luminosidade solar, a corrente é muito baixa. Então, se eu pensar isso numa residência, não vai funcionar meus eletrodomésticos. Outra questão é o seguinte: hoje tem se popularizado bastante os painéis solares, os carros elétricos. Vantagem, economia. Desvantagem ainda não é o valor da placa, e sim o conversor. Aqui nós temos corrente contínua e não corrente alternada, como boa parte dos eletrodomésticos são. Então, o que encarece é o conversor de corrente e não necessariamente é o painel fotovoltaico.